E agora é hora de entrevista. Aqui do Nordeste acontece. Eu recebo o juiz do Tribunal Regional Eleitoral, Luiz Gustavo Smith. Doutor Gustavo Smith, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Ana Ruth. É uma satisfação estar aqui. Boa noite a todos os telespectadores da TV Bandeirantes. E é uma honra estar aqui, uma satisfação estar aqui para poder conversar um pouco com vocês. Alegria nossa. Doutor Gustavo, o senhor assumiu há pouco tempo o Tribunal Regional Eleitoral, a titularidade de uma cadeira na Corte Regional Eleitoral. Qual a expectativa do senhor? Qual o desafio que se coloca como juiz do Judiciário Eleitoral Potiguar? Ruth, a expectativa é a melhor possível. Na verdade, o meu processo foi um processo de recondução. É uma experiência que eu fui brindado com essa oportunidade de novamente servir a Justiça Eleitoral e cumprir mais um biênio na titularidade. E a expectativa é de um período bem cheio de novidades, como também o foi o biênio passado, que se encerrou agora em 16 de dezembro, aliás, em 19 de dezembro de 2016. Porque nós vivemos em meio a algumas mini-reformas da legislação eleitoral com reflexos naturais no sentimento da população, nos interesses e na própria conduta e postura da classe política. Pois é, doutor Gustavo, os políticos, e aí eu me refiro ao Congresso Nacional, não conseguem fazer uma grande reforma, o senhor disse bem, são mini-reformas. Isso torna difícil, ou mais difícil, o trabalho do jurista ou do juiz que vai apreciar. Hoje o senhor aprecia com base em uma legislação, daqui a pouco já tem outra legislação numa mini-reforma. Como é que o senhor avalia? De fato, isso é um trabalho um pouco árduo, porque a cada mudança dessa, a própria jurisprudência e a própria interpretação dos tribunais e dos julgadores vai tendo que se amoldar. A norma legal, a lei, ela é um comando, mas que ela não vive dissociada da interpretação e da análise dada pelo julgador, pelo aplicador da lei. Então, a cada mini-reforma dessa, Ana Ruth, nós temos, de fato, é como se fosse um grande laboratório. A eleição passada foi como se fosse um grande laboratório. Nós tivemos diversos temas, diversas mudanças, perspectivas novas trazidas por aquela mini-reforma de 2015, que foram implementadas num ritmo meio que empírico, porque se aplica o texto de lei. Mas, aos poucos, o Tribunal Superior Eleitoral e os outros regionais vão dando a melhor interpretação, a melhor adequação àquela norma legal. Então, é sempre um novo exercício. Dificulta um pouco, mas eu acredito que essas mudanças, essas mini-reformas, embora que não seja um processo grande, uma grande reforma, mas elas buscam sempre a melhoria do aparelhamento do direito eleitoral e da justiça eleitoral como um todo, né? Com o final princípio que é garantir um equilíbrio, uma paridade maior, uma melhor opção de oportunidades para quem pleiteia um cargo eletivo. Doutor Gustavo, o Congresso Nacional se coloca novamente como desafio uma reforma política. O senhor acredita que agora sai? E por que tanta dificuldade em fazer uma grande reforma, doutor Gustavo? Essa pergunta da grande reforma, eu imagino que a dificuldade é porque abrange diversos temas. Isso é tudo, digamos assim, um encadeamento lógico. Então, a cada reforma dessa são mexidos, são alterados diversos pontos que vão influenciar em toda aquela cadeia, em todo aquele processo. A dificuldade talvez esteja por aí, e esteja no próprio consenso das nossas casas legislativas sobre tais medidas, já que há um encadeamento. Mas, como eu disse, sempre o ímpeto e a vontade, eu imagino, acredito, que seja buscar a melhoria da legislação, do aparelhamento, para que a coisa possa ser melhor executada. Com relação a essa reforma que nós tanto apregoamos, sinceramente, Ana Ruth, eu acredito que tem algumas medidas que a curto prazo nós talvez obtenhamos, a curto prazo. Como, por exemplo, aquela questão relacionada ao final das coligações
para as eleições proporcionais, é uma possibilidade que isso venha a acontecer num prazo não muito longo. Também a questão a questão que diz respeito à cláusula de barreira, essa eu acho que enfrenta, isso é uma opinião pessoal, mas é o que está sendo refletido hoje, repercutido. É uma questão que vai enfrentar uma grande resistência, não deve evoluir num prazo muito curto. E dentro do projeto que foi proposto agora, o relator, o deputado Vicente Cândido, apresentou isso agora, no início do mês de abril, dia 4, salvo engano, e tem inúmeras mudanças, inúmeras situações onde se pretende mudar. Dessas, eu acredito que poucas terão um reflexo num prazo curto, como eu falei. Cláusula de barreira é uma que eu acho que vai enfrentar uma certa resistência. Coligações, provavelmente uma coisa mais fácil de acontecer. Algumas mudanças, talvez, no sistema de financiamento de campanhas, é possível que aconteçam logo, porque o projeto parte do pressuposto de aumentar a participação do financiamento público. Mas também enfrentará algumas resistências, porque, por exemplo, da forma que foi proposto, não será proibido, se fosse aprovado na condição proposta, seria proibido o autofinanciamento de campanha. Isso aí já seria um problema. Então, eu acho que a dificuldade basicamente passa por aí, por questões que influenciam muito na cultura do que já vem sendo feito em termos de campanhas, de eleições, de trabalho político. Então, doutor Gustavo, e a percepção do eleitor? Eu faço essa pergunta porque estamos em um momento de crise ética, de crise moral, de crise política, de crise econômica, e o eleitor atônito que assiste a todo tempo novas informações, denúncias que recaem sobre líderes políticos. A percepção do eleitor, da participação na campanha e na eleição, como é que o senhor avalia? Acho que o eleitor está ficando, a cada dia que passa, mais consciente. De um modo geral, a população está mais atenta e até o papel da imprensa é relevante e merece todo o destaque, todo elogio, porque o cidadão, de um modo geral, ele está mais esclarecido, ele tem uma velocidade de informação bem maior do que ele tinha há alguns anos. E isso desperta até um movimento de conscientização de que é preciso, como eu falei até nas breves palavras que proferi por ocasião da posse, é preciso ter consciência de que é necessário mudar aquelas velhas práticas que terminavam influenciando, indo de encontro ao interesse público, ao interesse da coletividade. Então a população hoje cobra isso, é um fato. E a importância da justiça eleitoral neste processo, já que parte dela, o exercício dessa cidadania manifestada no sufrágio, é muito grande a importância, né? Com certeza. A gente conversou aqui no estúdio com o juiz do Tribunal Regional Eleitoral, Luiz Gustavo Smith. Doutor Gustavo Smith, uma alegria recebê-lo. Muito obrigada. Eu que agradeço, Ana Ruth, a oportunidade, sempre à disposição para prestar os esclarecimentos e bater esse papo, ter essa conversa agradável e apresentar o nosso trabalho da melhor forma possível. Obrigada. Sempre à sua disposição. Muito obrigado. Se você quiser rever essa entrevista completa, você acessa o politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. O Nordeste Acontece fica por aqui. A sua companhia agora é o Jornal da Band. A gente volta amanhã, nesse mesmo horário. Ótima noite para você.